Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus serão mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falei nesta quaresma, nós vamos acompanhar o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos, onde está toda a dinâmica da morte e da ressurreição, porque nós temos que começar a ser cristão. Se converter virá depois, porque já são outros 500. A ter o pensamento cristão, porque o azar do mundo de hoje é muitos cristãos e pouco Cristo. Muitos cristãos e pouco Cristo. Aqui ele fala assim no comecinho. Domingo passado nós falamos toda a dinâmica que acontece dentro do coração nosso. Começando por mim, como dizia São Paulo, eu sou o último dos apóstolos. Eu sou o último dos homens. Dentro de nós, vejo bem o que eu quero fazer, mas faço o mal que eu não quero. Eu quero viver, no entanto, eu vou morrer. Problema de tempo. Nada mais do que problema de tempo. Nós não queremos pensar. Quem tem os filhos pequenos, quando eu falei, sabe o futuro do seu filho? Qual? Ele vai morrer. Gerou na carne, ele vai morrer. Não queremos pensar, mas a realidade fica. É verdadeiro. Você gerou uma carne que vai morrer. Quem que quer pensar isso? Ninguém. E todo mundo foge. Então todo mundo vive na mentira, na ilusão. E não encontra a realidade. Qual é a realidade? A realidade tem um nome e é uma pessoa que historicamente, visivelmente, o que nós vimos, o que nós tocamos do verbo da vida, isto nós vos anunciamos. Agora mandaram jornalistas do mundo inteiro para ver o teatro do Vaticano. O teatro do Vaticano, todas aquelas capas vermelhas, todo aquele espetáculo,
Para o mundo isto é a igreja. Está aqui a piada da igreja. Não para ofender a instituição. E aquilo que nós estamos criando sobre a igreja. Compreende? Quem deu a resposta a tudo isto foi o próprio Papa Bento nas últimas palavras, que ainda bem os jornalistas repetiram. Quando ele deu a última bênção a Castel Gandolfo, que ele disse: agora, como pobre cristão, como pobre homem, vou viver a minha caminhada rumo à minha casa, como peregrino sobre a terra. Acabou a história do Papa. Ele deu a resposta a todas as perguntas. Você tem que usar sapato marrom no lugar de vermelho. Você tem que ser chamado com este nome. Você tem que ser chamado com outro nome. Que roupa que tem que usar? Parece um desfile de moda. Por isso eu digo, muitos cristãos vão atrás disso. Muitos vão atrás disso. Enquanto o anúncio do cristianismo é um só. A boa nova é o anúncio de um Deus na visão, no aspecto humano. Deus quis fazer o ser humano grande e nós não aceitamos esta visão real. Que é na história de cada um de nós que vai se inserindo esta vinda de Deus, que vai entrando, penetrando e realizando aquilo que humanamente, como fala Jesus aqui, vocês pensam que aqueles eram mais culpados que os outros? Não. Se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo jeito. Então aqui no capítulo 8 ele começa assim: de agora em diante, pois, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Prestemos bem atenção nisto. Estar em Cristo Jesus, para estes não há condenação. Então, o que viria a ser a condenação? E vamos ver que este Cristo Jesus, que depois vai tudo desenvolver daí em diante. Quem era Cristo Jesus? Vamos recomeçar tudo simplesmente. Nós temos um Buda. A tradução do nome dele é iluminado. Milhões de pessoas são budistas. Milhões de católicos deixam o cristianismo, o catolicismo, para encontrar um relaxamento. Estamos todos estressados. Todos. Depois, uma forma de budismo, yoga. Gente simples, gente culta, procura fazer o yoga para relaxar. Eu nunca vi que cristianismo é relaxamento, pelo amor de Deus, gente. Tem técnicas para rezar. Vocês entenderam? Tem técnicas para rezar. A oração é um grito. Meu Deus, por que me abandonaste? É um grito que sai do fundo da alma, gente. Aqui se trata das profundezas do ser humano. Mas nós sempre queremos inventar as nossas coisas. Por quê? Porque exatamente não temos a fé profunda. O que quer dizer a fé profunda? O conhecimento real e profundo daquilo que vem a ser a oração. Então, estar em Cristo Jesus, devemos conhecer primeiro que é este Cristo Jesus. Nele, repito, nesta pessoa física, naquela criança nascida em Belém, naquele menino que fica no templo discutindo com os doutores, no carpinteiro
naquele homem habita o próprio Deus que fez o céu e a terra. E a condenação de aquele homem se deu por blasfêmia, porque ele, sendo simples homem, se fez filho de Deus. Esta é a acusação contundente. Jesus mesmo perguntou: eu fiz tantas coisas no meio de vocês, por qual destas obras vocês me condenam? Não, nós admitimos que você fez muitos milagres, salvou muita gente, está tranquilo. Mas você não pode. Como não posso o quê? Não pode dizer que é filho de Deus. Tá bom. Quando eu for levantado na cruz, aí vocês vão ver quem sou eu. Gente, o mundo vai de cabeça para baixo diante destes valores. Quando eu for destruído numa cruz, será aí que irei demonstrar se eu sou filho de Deus ou se eu não sou filho de Deus. E precisou um pagão, um centurião que estava lá, enquanto os sumos sacerdotes de Israel condenaram ele. O centurião, quando viu tudo o que aconteceu, falou: verdadeiramente este era filho de Deus. Este homem era Deus. Então nele foram feitas todas as coisas. Se nele foram feitas todas as coisas, também nós, que somos uma coisinha. Outro dia uma pessoa ficou conversando, me desculpa, enchendo, para não ser o resto. Nós, porque bilhões de seres humanos, nós somos um simples pensamento, etc, 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 etc. Tudo. Conversa de boteca. Conversa que a gente faz. No entanto, para viver em plenitude este momento de vida que somos nós, arrumamos um monte de coisas e nos perdemos atrás de um monte de coisas. Tranquilamente. Aí o que acontece? Nós danamos a alma. Da onde vem depois todo o estresse. Aí o que acontece? Que nele eu sou um pensamento. Então eu sou um pensamento eterno. Nele. Porque fora dele não há vida. Fora de Cristo há simplesmente morte. Então quando Jesus fala: se não vos converterdes, não é o problema simplesmente de deixar fazer o mal que nós cometemos. Porque já muitas vezes, eu falei muito claramente e repito, defuntos, mortos do cemitério, não estupram, não roubam, não assaltam, não fazem guerras. Vocês já viram? Então simplesmente, e tentamos bem este negócio, simplesmente não fazer as coisas erradas continua sendo morte. Então o que há de novo? Vida. Cristianismo é vida com vida. Não coisas atrás ou de uma religiosidade. É vida com vida. Então nele foram criados todo o universo. Ah, mas é difícil crer nisso. Bom, você já começa a admitir que então crer é difícil. Que crer é um dom de Deus. Aí já começamos a falar sério, a sermos humildes. Que todo mundo vai se jactando se
alvoroçando com uma fé maravilhosa. Todo mundo tem uma fé grandiosa. Até quando faz gol, tem uma fé. Ah, Deus que fez gol. E o goleiro faz a Deus isso. É? Vocês podem ver que a religiosidade vira uma piada. De coisa tão séria, que mereceu a morte do Filho de Deus, vira uma simples piada. Um pronto-socorro. Então, nele, o universo inteiro foi criado. Estas coisas visíveis, o mundo inteiro. Ah, mas eu vi o meu sobrinho já estudar o buraco negro, como que se chama, a grande explosão. Meu filho, você já viu de uma confusão sair ordem? Vocês já viram alguma vez? É? Como pode se admitir, com um mínimo de inteligência, que pela grande explosão, o grande Big Bang, possa ter sido o início do universo, que se expande, se expande, se expande? Não é muito mais simples se acreditarmos? A resposta de Deus a Moisés: eu vou, povo do Egito, vós israelitas, me dizer que Deus me mandou para libertar. Mas qual é o teu nome? Porque naquela época tinha um monte de deuses. Os egípcios tinham seus deuses, o Amon, etc, etc, não? Os romanos tinham seus deuses, todos. Você vai dizer simplesmente uma coisa: eu sou aquele que sou. Eu sou o princípio de tudo. Aí volta um pouquinho mais simples o catecismo. Quem criou o universo? Deus. Deus. Ah, não, mas você fez assim. Ótimo, fica na tua, eu fico na minha. Porque ele é o princípio da vida. É lógico que nós não podemos entender, nós podemos crer, mas não entender. Nós podemos simplesmente, olhando a natureza, os frutos, as flores, etc., ver com quanto esforço que os homens têm de repetir agora o homem biônico, a ciência, não é? O homem biônico. Estão reproduzindo pernas, fígado, isto e aquilo. Gente, passei lá embaixo, perto da coisa, tem uma família, 12 filhos, 12 crianças. Antes de onde conheci a mãe, magrela, feia. Gente, produziu 12 filhos, sem nenhum estudo. Isso não diz nada para a gente. Aquela mulher deveria ganhar o prêmio Nobel. De verdade, a inteligência se perde. Isso não é contra a ciência, pelo amor de Deus. Porque a ciência é a coisa mais linda do mundo. O camponês que admira a natureza, etc., é um cientista. Porque está vendo, sabe as estações, o tempo, entendeu? Depois faz a faculdade de agricultura. Mas é ciência, Deus não proibiu nada disso. Simplesmente disse: homem, seja humilde, reconheça o autor da vida. Então, neste Cristo, como disse, nele não há condenação. Então foi anunciado aquele homem, o carpinteiro, que depois, ao longo dos 3 anos, ele simplesmente se manifestou.
Quando ele dizia, são perdoados os teus pecados, que é a coisa mais profunda do ser humano, e já falamos domingo e repito hoje, pecado, gente, é coisa feia. Não se apavore, não. Pecado é coisa feia. É doença ruim. Por quê? Eu morrerei. É por causa do pecado que está em mim. Então o pecado não são os pecadinhos que nos confessamos. Por isso que pecado é coisa feia. Porque a morte veio ao mundo por causa do pecado. Então, quando se fala que um Deus veio à Terra para eliminar o pecado, aí nós começamos a entender que precisava um Deus e não um simples remédio passageiro para eliminar o pecado. Porque onde há morte, você tem que colocar a vida. Então, quando Jesus deixou Lázaro morrer, você se lembra bem a história, não? Ele esperou, falou para os apóstolos, Lázaro está doente. Ele falou, tudo bem. Então vamos lá falar aos apóstolos. Espera. Ficou mais 2 dias. Depois de 2 dias, ele foi, vamos até a Judeia. Vamos até a casa de Lázaro. Porque Lázaro está dormindo. Ah, tá bom, então se está dormindo, quer dizer que já passou, vai sarar. Vocês não entenderam nada, mas era duro de cabeça os apóstolos, viu? Duro mesmo. Vocês não entenderam nada. Lázaro morreu. E ele esperou de propósito, gente. Mas claro do que isso, o que nós queremos? Quando chega lá, Marta, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Teu irmão vai ressuscitar. Ah, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Marta, preste bem atenção, gente. Eu sou a ressurreição e a vida. Este homem aqui. Deus estava no homem aí. Eu sou a ressurreição e a vida. Então em Cristo haverá a vitória sobre a morte. Então eu não sou um simples pensamento entre os bilhões de seres humanos. Eu sou também um pensamento em Cristo. Aí muda. Em Cristo que é vida. Aí muda a definição da minha vida. O que vai me fazer grande? O que vai ser importante para a minha vida? Se eu tiver casas, se eu tiver saúde física, se eu tiver sucesso, se eu tiver dinheiro, se eu viver 300 anos, ou se eu deixar Cristo viver em mim. Aí cada um define a sua vida. Cada um define os seus valores. Cada um define o sentido do seu ser, dos seus atos na vida. Então ele demonstrou ao longo desses anos que era o Senhor da morte. Nem toda a medicina junta é senhora da morte. Nem toda a medicina junta. Nem todas as universidades de medicina colocadas de transplante são senhores da morte.
Ele é o Senhor da morte. É porque ele disse: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Tudo a mim. Então, esta pessoa, Cristo, que era anunciado aos pagãos, que criava tantos deuses, que havia santuários maiores ainda do que a Aparecida. Desculpe, não quero ofender os santuários cristãos, nem a fé simples das pessoas, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero entender. Eu quero simplesmente avisar das deformações da nossa fé, porque uma deformação de fé arruína a tua vida, arruína o sentido da tua existência. Compreende? Então, havia muitos santuários. O povo inteiro vivia entre o santuário, o rei e a pobreza. Estes eram os povos antigos. E aí, ele se apresenta como vencedor da própria morte. Aí ele fala que viria a habitar nos homens. Então, naquele ser humano existia toda a plenitude de Deus. O que quer dizer toda a plenitude de Deus? Que depois virá a ser o quê? Este é o anúncio do cristianismo, que São Paulo diz. Como falei para vocês, os primeiros apóstolos, eles tiveram a experiência de Cristo nos seus atos. Eles acompanharam a morte e a ressurreição de Cristo. E foi duro para entender isto. Até levar um xingamento. Vocês lembram quando Jesus apareceu depois de morto? Quando as primeiras mulheres falaram que Cristo tinha ressuscitado, falaram, coisa louca de mulher. Mulher não tinha credibilidade mesmo, aí se perdeu de uma vez. Onde que está que os mortos ressuscitam, não? Aí era visionários mesmo. Então Jesus chamou a atenção deles, falou, escuta, eu avisar vocês, nem assim acreditaram. Porque, lógico, não é tão simples. Para vocês compreenderem, desculpe se eu ponho a dificuldade. Porque a fé é o maior dom, o maior presente, fé verdadeira, que Deus possa nos dar. É o maior presente que Deus possa nos dar. Mas deve ser fé verdadeira. Fé verdadeira. Então ele, a essência do universo, ele é a cabeça do universo. O que é a cabeça para o corpo? Me digam vocês. Está para entender ou não? Nunca refletiram? É simples. Antigamente se chamava de derrame, não é? Hoje como se chama? AVC. O que aconteceu nele? Deu um AVC. Bateu no cérebro. Inteirinho. O corpo está inteirinho. Não movimenta mais os braços, não movimenta a perna, fala, entorta a língua. Mas que diabo aconteceu? Simplesmente o cérebro que não funciona mais. Não funcionou o cérebro, o resto do corpo está morto. Ele é a cabeça. Ele é o pensamento do universo todo. E através dele que o pensamento de Deus, a sabedoria de Deus, a potencialidade de Deus aí por diante passa e se expande no universo todo e até em nós. Aí sim nós começamos a viver em Cristo. Então, quando nós começamos a viver em Cristo pelo batismo,
que acontece no batismo? Agora que se batiza de criança, é como um nascimento, mas a criança precisa de muito cuidado. Inventamos um monte de ginecologistas agora, um monte de ultrassom para ver como é que vai, como que está a criança. Se a criança está com defeito, já inventamos o aborto, porque tem que ser tirado fora, não é? E nós que fazemos com o nosso batismo nas nossas igrejas? Depois do batismo, uma festança, uma embriaguez total. Quem cuida mais das crianças? Para elas crescerem, não somente aquela vida biológica que você deu, mas sobretudo a vida eterna que está dentro deles, que Deus colocou, que não foi você que colocou. Quem? Me diga vocês. Quem nas nossas igrejas se preocupa com isso? Qual é a formação que se dá para as crianças? Quais são os valores que se passam para as crianças? Quais? Tem que fazer carreira, tem que ter futuro, tem que ser isto, tem que ser Miss Universo, tem que ser modelo, tem que ser... etc. Em Cristo não há condenação. Fora de Cristo, há morte. Não se apavorem, não se assustem, não se espantem se o mundo não funciona. Ainda é pouco o que acontece, pelo fato do mundo viver tão afastado da fonte da vida, que é o próprio Cristo. Então nele nós encontraremos a nossa redenção, não somente. Aí não é mais para não fazer o mal, mas para viver a vida. Para viver a vida. Então, como disse, os homens buscam isto, os homens buscam. Por um azar terrível, os homens buscam. Até com boa vontade, como disse. Buda procurou aquilo, mas ele era o iluminado. Confúcio procurou uma forma filosófica. Todos nós, naqueles anos, mais ou menos, de 400, 500 anos antes de Cristo. Sócrates, na Grécia, conhece-te a ti mesmo. Levar o homem à reflexão sobre si mesmo para conhecer. Outros que não conhecem, gostaria de conhecer no universo todo este movimento de pensamento, porque é interessante ver a busca da humanidade. No entanto, Maomé depois inventa o profeta de Deus. No entanto, Cristo não é nem iluminado, nem filósofo, nem pesquisador. Ele simplesmente é a luz. Ele não é iluminado. Consegue entender bem a diferença? Buda é iluminado. Iluminado quer dizer que existe uma luz e me ilumina. Desculpa, vou tentar explicar de uma maneira mais simples. A luz me ilumina. Cristo não é iluminado. Ele expande a luz. Então veja que é totalmente diferente de todos estes grandes homens. Então não podemos dizer que tudo igual, gente. Podemos dizer que todo mundo procura fazer o bem, tudo igual. Vamos respeitar a boa intenção, a boa... Isso não está aqui para julgar a consciência de ninguém, só Deus pode julgar. Mas os fatos, gente, Ele é o único. Nele vai se redimir o mundo. Com Ele vai ser vencido o mal, não somente, mas vai construir finalmente aquele paraíso, aquela convivência que o mundo sonha. Que logicamente, gente, não vai ser nesta terra. Por quê?
Porque como nosso corpo também vai ser transformado, depois veremos nos próximos domingos, não? Ele vai precisar morrer para ser transformado num corpo imortal. O nosso é mortal, mas tem que ser transformado num corpo imortal. Então, assim também o universo todo será transformado para ser a habitação de Deus. Eu serei, disse Deus, o Deus com eles, não mais somente dentro de um homem, porque Deus se fez Deus conosco com Emmanuel naquele homem. Através de Cristo, ele será Deus conosco e Deus no universo.